Vamos lá, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tava fazendo uma sequência de stories, mas eu percebi que ia ficar extenso demais, então fica em formato de vídeo, porque assim consigo disponibilizar em outras plataformas e chegar para mais pessoas. E talvez esse conteúdo possa ajudar principalmente as mulheres que estão passando pela mesma doença inflamatória crônica que eu estou passando atualmente, que eu estou vivendo, né, que eu estou manifestando atualmente. Meu nome é Ignis Matos, eu sou terapeuta, mentora, especialista em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência do ponto de vista emocional, na questão da autoestima, um olhar um pouco mais holístico sobre a minha experiência com o lipedema, que está sendo atual. Ontem eu recebi o diagnóstico de que as alterações que estão tendo na minha pele, que estavam me incomodando, das pernas ali, era realmente lipedema, né? Lipedema é considerado uma doença inflamatória crônica e as causas dessa doença são, né, uma grande alteração hormonal, né? Nós mulheres temos bastante disso durante as fases da nossa vida, e condições genéticas também, né, que vão tendo um acúmulo anormal de gordura, né, em certas partes do corpo. Eu tô vendo ali alguns tópicos para eu não me esquecer. E aí, já vem alguns anos que eu tava percebendo isso, mas eu achei que era celulite, e aí eu também tava num ritmo de vida onde eu não tava prestando muita atenção tanto na atividade, não tava dando muita atenção pra atividade física, tava fazendo, mas não tava assim, a alimentação também tava irregular, mas eu também não tava preocupada, e eu falei, é em decorrência disso. De 2 anos pra cá, eu comecei a regular, equilibrar e melhorar minha alimentação e a questão do fator atividade física. E eu já sabia, naturalmente, quando eu fizesse isso anteriormente, meu corpo já retomava, voltava pro lugar. E eu percebi que dessa vez não estava acontecendo, muito pelo contrário. Hoje, o dia de hoje, é um dia que eu estou no meu período pré-menstrual. E é onde tem uma oscilação hormonal muito grande no corpo da mulher. Então tá muito evidente, né? Eu percebi, falei, nossa, parece que isso aqui aumentou. Mas na verdade, eu estudando isso e conversando com os profissionais que estão me guiando aí, eles me disseram que nessa oscilação hormonal, essa aparência tende a ficar mais acentuada do lipedema. O lipedema nada mais parece celulite, mas não é celulite. É aquele aspecto de casca de laranja, mas ele não fica tão aparente em algumas situações. A pele, ela parece uniforme, mas quando a gente olha assim, ela tem as ondulações daquele acúmulo de gordura que inflama ali. A celulite não. A celulite, ela já dá aquele aspecto da pele toda fibrosada, com aquelas bolas de gordura ali. É um pouquinho diferente. E a celulite, como é que ela é tratada? Com exercício e dieta convencional, você consegue eliminar a celulite, dependendo do grau dela. O lipedema, não. Ele precisa de um tratamento um pouco mais específico, um pouco mais direcionado ali, para que a gente consiga controlar e dar sequência nisso. Fato é, descoberto isso, eu sou uma mulher que usa bastante saia, bastante short, bastante vestido, moro num lugar que é muito quente. E sempre gostei, porque eu sempre tive o corpo mais atlético, né? E aí a gente vai desapegando devagar da forma com que a gente se vestia antes. Mas aí eu falei, gente, mas olha isso aqui, não tá bonito não, tá feio, isso aqui, mas... Bom, enfim, estudando, conversando com alguns profissionais, me sabia que lipedema é uma doença inflamatória crônica e precisa ser tratada. Eu optei por tratar isso da forma mais natural possível, através de melhorar a minha alimentação, de melhorar o fator atividade física, que são os principais. Mas um dos fatores que também contribui expressivamente para isso é o fator estresse. Estresse que libera cortisol. Cortisol naturalmente vai fazer com que a gente acumule mais gordura no nosso corpo. E como é que aconteceu isso, Ignis? Como é que você chegou nisso? Eu já sei como que eu cheguei nisso. Vamos lá. Por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. O autoconhecimento não é só conhecer a si, as suas emoções, seus sentimentos, mas é conhecer a si de uma forma completa. Se tem uma coisa que eu tenho domínio, um domínio muito grande,
não tô falando que total e completamente, mas um domínio até maior que a grande maioria das pessoas, é do meu corpo. Eu entendo como ele funciona. Eu sei, meu corpo, ele pra mim é um reloginho, né? Ah, ajuda mesmo, viu, Paty? Ajuda. Que linda. Bom, então eu vou explicar pra vocês. Boa parte da minha vida, pra quem não sabe, mas a maioria, acho que está aqui, as que já assistiram meus vídeos sabem, eu fui fisiculturista, né? Eu vivi anos da minha vida como fisiculturista. Então, naturalmente, isso não é uma mentira, eu nunca neguei isso pra ninguém, eu manipulava hormônios, eu manipulava hormônios, eu usava hormônios anabolizantes, hormônios farmacológicos para atingir a condição física e de performance que eu queria e que eu estava me propondo. Óbvio que eu tinha que fazer isso. Ah, mas tem gente que faz, tem gente que faz naturalmente, eu não fiz isso naturalmente, eu queria, era exatamente daquele jeito. Então eu fiquei anos trabalhando, manipulando hormônios, né? Hormônios, óbvio, né? Testosterona. Ah, uma coisa muito importante. Eu nunca tomei anticoncepcional na minha vida, tá, gente? Nunca fiz uso de... Fala assim, que nunca. Eu testei quando eu era mais nova, não me adaptei, não gostei e não fiz uso de anticoncepcional durante a minha vida inteira. Até hoje eu não faço uso desse hormônio. Aí eu falo que eu preferi usar testosterona do que usar anticoncepcional. Então, boa parte da minha vida vivi como fisiculturista, manipulei os hormônios ali necessários para atingir a estética e a performance de treino que eu gostaria e fui viver. Acontece que a minha ideia era continuar, né? Era seguir, não teria problema nenhum. Sempre fui acompanhada por profissionais maravilhosos, nunca tive problema, nunca deu nenhum BO comigo, né? Porque eu sempre fui, embora manipulando esses hormônios tudo, as coisas sempre foram feitas com acompanhamento. E final de 2018, começo de 2019, eu comecei a sentir muitas dores articulares, dores essas que não passavam de jeito nenhum e que eu percebia que as minhas articulações estavam inchando. Então, vou ser breve aqui. E aí eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória das articulações. Certo? Inflama todas as articulações, você não consegue dobrar, você não consegue fazer movimento e gera muita dor. Então, imaginem aí, eu comecei a sentir dor do pescoço, da mandíbula, nos ombros, no cotovelo, eu não conseguia estender meu braço, assim, eu não conseguia fazer esse movimento, eu não conseguia fechar a mão, eu não conseguia fazer punho, nada, não conseguia dobrar joelho. Foi assim, foram quase 2 anos vivendo dores intensas. Durante 1 ano, eu fiz um tratamento com imunossupressor e corticoide. Corticoide também mexe no ambiente hormonal. Corticoide faz várias alterações hormonais, ou seja, óbvio que eu já tinha parado até de treinar e de usar os hormônios que eu usava anteriormente. E aí eu passei a usar medicações fortíssimas que mexem com a parte hormonal também. Se eu não me engano, eu acho que corticoide, se eu não estiver louca, eu não sou médica, também é um hormônio. O hormônio é um hormônio também. É um hormônio. Então, imagina, já mexeu com essa parte hormonal também. Saí desse tratamento e comecei um tratamento com imunobiológicos. Nessa parte eu não tenho muito conhecimento, mas os imunobiológicos são remédios fortíssimos. Alguns são usados para tratar câncer. E esse era para ser tratada a doença que eu tinha desenvolvido, que era artrite reumatoide. E aí, esses remédios também têm a tendência a mexer ali com todo o ambiente hormonal. Eu já tinha parado de treinar, porque eu sentia muitas dores. Quando eu comecei a usar o imunobiológico, as dores foram diminuindo. Eu vou chegar no ponto que eu quero, tá, gente? Eu só preciso contextualizar pra vocês entenderem. Porque eu sei da onde veio tudo isso. Não é um negócio que apareceu do nada, não sei por que aconteceu. Exatamente por isso que eu tô aqui contando isso pra vocês. Porque eu quero que vocês entendam a raiz do negócio. Porque não adianta vocês ficar tratando o sintoma. O lipedema, ele já é um sintoma de alguma coisa, né? Sintoma do quê? De todo esse desequilíbrio, essa desordem hormonal que eu fiz durante toda a minha vida. Ponto. Ah, então, Ingrid, é culpa sua? Sim, é culpa minha. Não foi um castigo do universo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Bom, enfim. Aí eu usei imunobiológico. E aí depois eu parei de sentir dor e voltei a começar a treinar de novo. Mas aí já tinha perdido o ritmo. Foram anos difíceis. Foram fases da minha vida que foram emocionalmente complicadas. Mas enfim, estávamos firmes ali. Bom,
Passado um tempo aí, eu consegui me livrar do imunobiológico e eu nunca mais senti dor nas articulações. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, de como eu me livrei e como eu entendi a artrite reumatoide. E foi por ter entendido a raiz da artrite reumatoide que ela não se manifesta mais em mim. Graças a Deus, vamos dizer assim. Porém, você tampa de um lado, destampa do outro. E aí, agora de uns 2 anos pra cá, eu vinha me incomodando com esse aspecto da minha pele, que não melhora, não atenua. Tô fazendo, comendo bonitinho, tô fazendo as coisas direitinho, tô me hidratando, tô me exercitando, o negócio não melhora. Como assim? Por quê? Porque eu já tenho um desequilíbrio hormonal de anos. Anos! Não é de um dia, 2 dias, de um tratamento. Anos! Então eu fiz as cagadinhas lá, que na época eu não nem considero cagada, foram escolhas que eu fiz lá atrás. Essas escolhas me fizeram chegar nessa condição atual que eu estou hoje. Que é essa doença inflamatória crônica, que é o lipedema, que vai precisar ser tratado, que eu estou tratando, estou fazendo os meus paranauês aqui, de acordo com o que os profissionais me indicam, de acordo com os estudos que eu faço. Mas onde eu quero chegar no final das contas? Porque isso tem um impacto muito grande na autoestima. E vamos pensar, eu tenho uma imagem minha sempre de um corpo atlético, forte e definido, sem marcas, sem celulite. Imagina, eu passei anos falando, não sei o que é celulite na minha vida. E hoje eu vivo em um corpo totalmente diferente do corpo que eu tive boa parte da minha vida. E aonde eu quero chegar pra você? Eu sei que você, mulher, a gente se apega demais à nossa imagem estética, a como a gente se apresenta do lado de fora. E sim, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos sentir bonitas, nós precisamos nos sentir bem com a nossa imagem. Isso é importante, sim. Mas a gente não pode deixar com que esse apego à nossa imagem nos destrua a ponto de, quando a gente tiver um problema com a nossa imagem estética, esse problema se torne um problema emocional, um problema que destrua a confiança que você tem, ou a segurança que você tem em você. Porque sim, pra mim, que sempre tive um corpo atlético, hoje o meu corpo tá totalmente diferente do que ele sempre foi. Principalmente agora, com essa condição, ele dá um aspecto que eu, particularmente, olho e falo, ai, nossa, que coisa ruim. Mas é algo que eu venho percebendo que não me incomoda a ponto de eu ficar fazendo restrições na minha vida, ou de ficar causando impactos emocionais dentro de mim. Por quê? Porque não vai adiantar. E porque também, eu tava pensando sobre isso ontem. Eu falei assim, posso falar? Muito melhor. Quando eu falo muito melhor, não tô falando que ter uma doença crônica inflamatória é bom, tá? Não é bom. Eu tenho que buscar ficar saudável, né? Então eu vou buscar recursos, tratamentos, formas para que eu fique saudável. Mas muito melhor estar nessa condição hoje do que estar como eu estava lá em 2019, 2020, 2021, quando eu não conseguia andar. Eu não conseguia estender meu braço, eu não conseguia tirar a roupa direito, eu sentia dores, eu sentia uma fadiga constante, que eu precisava ficar deitada durante muito tempo. Uma condição que não me permitia fazer muita coisa, não me permitia sair, não me permitia viver, não me permitia nem respirar. Eu acordava muitas vezes de madrugada com muita dor. Então assim, o que é um lipedema perto da artrite reumatoide que eu tive? Então a gente tem que saber enxergar essas condições na vida. Nós sempre vamos estar passando por desafios, por coisas que vêm para nos testar, por coisas que a gente nem quer passar. Mas a vida, ela é assim, essas coisas são necessárias exatamente para que a gente possa mudar a percepção de como a gente olha os problemas. Eu poderia olhar para mim agora e pensar assim, nossa, Ignis, você já tá com 40 tralalá anos, olha isso. Nossa, precisava chegar assim? Eu poderia olhar com esse olhar. Eu prefiro olhar pra mim o seguinte: olha, você fez escolhas no passado que te levaram a chegar nessa condição. Mas olha, você está melhor agora do que você estava 3, 4 anos atrás. E de fato, eu estou. Embora alguns momentos isso me incomode, hoje eu não permito, e não é que eu não permito que eu faça força. Eu
É o trabalho que eu faço com as minhas pacientes, com as minhas clientes, de fortalecimento da autoestima. Porque a autoestima, ela não está conectada somente com a tua imagem, aquilo que você vê no espelho. A tua autoestima, ela é o quanto você se valoriza, o quanto você tem segurança em você mesmo, o quanto você olha pra você e fala, pô, tô construindo uma pessoa foda. E pra você, não pro mundo. Porque eu me acho foda para mim. E de que forma que eu me acho foda pra mim? Porque eu olho pra Ignis de alguns anos atrás e vejo o quanto eu me transformei. O quanto eu saí de um ponto e fui pra outro. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, pessoalmente. E é essa visão que você precisa ter de você. Que você tá em constante crescimento. Por que a autoestima da grande maioria das mulheres ela é baixa? Porque eu percebo que a maioria das mulheres elas estão estagnadas. Por que elas estão estagnadas? Porque elas não estão no movimento de ascensão. E desapega de ser ascensão financeira só, ascensão de carreira, ascensão de relacionamento. Você precisa ter um movimento de ascensão pessoal. Você precisa crescer emocionalmente, você precisa crescer mentalmente, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa buscar primeiro esse tipo de crescimento, que é o teu crescimento interior, para esse crescimento ser refletido do lado de fora. E assim você fala, puta vida, eu tô... o ano passado eu era assim, esse ano eu sou diferente do que eu fui. E é isso, quando você se vê nesse movimento de ascensão, ou quando você se vê em movimento de crescimento, é aí que você fortalece a tua autoestima. E automaticamente, ao você se ver nesse movimento de crescimento, você vai se colocando em situações onde você vai melhorar a tua imagem estética, onde você vai melhorar a tua condição emocional, onde você vai melhorar mentalmente. Porque não adianta você... Agora acabei uma sessão, né? Eu até estava falando para minha paciente, não adianta você buscar fazer recursos aqui do lado de fora, se do lado de dentro, aqui do teu lado de dentro, você ainda pensa, acredita nas mesmas coisas. Então, o trabalho, e eu venho falando sobre isso, e eu comecei falando sobre lipedema, por quê? Porque é uma condição que faz com que nós, mulheres, nos sentimos com a autoestima abalada, porque a mulher, ela tá muito conectada com essa questão da imagem, e existe uma cobrança social em cima disso, né? Que a mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que ser bonita. Tem sim, mas sem um peso de que só isso faz com que a autoestima se eleve, que não vai. Eu conheço muita mulher linda, maravilhosa, que tem autoestima no pé, que não se valoriza, que se coloca em condições que fazem com que ela perca totalmente o valor pra ela mesma, não é nem pro mundo. Porque quem se dá valor primeiramente? Eu? Você? Né? O valor, ele começa a gente nos dando esse valor. E como a gente se valoriza? Fazendo essa caminhada de crescimento constante ou de movimento constante. Se você não está nesse movimento de ascensão, você está estagnada ou você está em movimento descendente, ou você está ladeira abaixo. Então você precisa começar a pensar como eu quero lidar com as questões da minha vida. De que forma eu quero olhar para elas pensando, usando elas como trampolim, como degraus para que eu evolua, ou eu vou continuar estagnada, ruminando, me vitimizando, ou eu vou me colocar mais para baixo ainda. Porque, olha, hoje eu me encontro numa situação que eu estou com uma doença crônica inflamatória. Eu poderia falar assim, nossa, minha vida acabou, e agora? O que eu vou fazer? Porque agora eu vou passar o resto da vida desse jeito, com a perna assim. Eu não vou poder usar isso. Vou falar a verdade, eu vou usar. Eu vou usar short, eu vou usar saia, até quando, se isso vai ficar, se isso não vai ficar. Óbvio que eu farei as coisas necessárias para que melhore isso, porque estar com uma doença não é saudável, né? Saudável é estar bem. Eu já venho buscando isso. Mas eu não vou permitir com que essa condição atual abale a minha autoestima. Escuta o barulho aqui que tá batendo a minha persiana, tá batendo um vento aqui. Abale a minha autoestima, a minha confiança em mim mesma, a minha segurança.
e o meu desejo de continuar caminhando e me movimentando cada vez mais. Então, o meu recado para todas as mulheres, principalmente, que irão assistir, que estão assistindo esse vídeo, é: os desafios, os problemas, até as doenças vão chegar na sua vida, as coisas que às vezes vão vir para te tirar do eixo, mas olhe para essas coisas. Primeiramente, olhe e tente buscar o que foi que causou isso. Se você parar para pensar e refletir, você vai encontrar a resposta, assim como eu encontrei, né? É que eu sou uma observadora muito assídua do meu corpo, então eu conheço o meu corpo lá desde os primórdios. Eu sei como ele responde, eu sei manipular o meu corpo. Mas óbvio que sabendo disso, as coisas não vão deixar de acontecer, como aconteceu isso agora. Mas, quando você se coloca, né, com esse olhar um pouco mais amoroso para dentro de você, buscando resolver essas questões internas, você para de querer que a tua imagem aqui fora esteja o tempo todo ok. E você vai ficar em cima disso e você vai ficar tratando sintoma. Então, assim, onde eu quis, vai voltando lá, que eu quis dizer, a hora que você chegar num desafio como esse, em vez de você se abalar, se deixar cair, busque os recursos que você deseja para melhorar. Isso, óbvio, a gente tem sim, sempre que estar em constante movimento de melhoria. Não permita com que isso te abale, que tire a tua segurança, que tire a confiança em si mesmo, que tire a tua autoestima. Mas se você já não estiver fazendo um trabalho de construção de uma autoestima, eu acredito sim que chegando a um negócio desse, você vai ficar um pouco mais abalada assim. E aí vai começar a se restringir, vai começar a se limitar. Mas eu quero que você se liberte disso. Eu quero que você faça o tratamento para aquilo que você precisa fazer, mas busque tratar as suas emoções. Tratar o seu mental, o seu interno, aquilo que está dentro de você. Porque é desse jeito que você vai se sentir forte, confiante e segura para lidar com os desafios que tem aqui fora. Porque eu lembro quem eu era há alguns anos atrás. Se isso acontecesse comigo alguns anos atrás, eu não sei de que forma como que eu reagiria. Eu ia me sentir muito mal, eu ia me esconder, eu ia, sei lá, eu ia parar de viver, vamos dizer assim. Mas hoje, o autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal, a construção da autoestima, que ela é diária, o tempo todo, isso não acaba, fez com que hoje eu pudesse chegar aqui muito tranquila para falar disso. E sem terror, sem nada. É uma doença? Vamos tratar? Vamos escolher qual é o tratamento que se adequa mais à minha realidade hoje. Eu escolhi através da alimentação. É mais demorado, é mais lento, mas hoje é o tipo de tratamento que se adequa mais com o tipo de vida que eu quero viver, que eu estou vivendo, e é o tipo de vida que a pessoa com quem eu desejo, a pessoa que eu desejo ser também, lá no futuro, a Íris do futuro, estará vivendo. E essas minhas escolhas de hoje vão refletir lá no futuro, vão refletir nessa Íris do futuro. Mas eu escolho no presente as coisas que vão me fazer bem agora. Então, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado alguém, possa ter despertado alguma coisa aí de positivo, possa ter clareado, possa ter dado uma luz para alguns de vocês. Me coloco à disposição, sou terapeuta, mentora, trabalho com todo tipo de público, tá? Não é só mulheres, mas o meu público, a maioria são mulheres, mas também atendo homens. E estou à disposição aqui para você que deseja viver uma vida com sentido, com propósito, se sentindo mais confiante e segura, sabendo quem você é para poder se direcionar aí no mundo, tá? Então eu trabalho com uma jornada profunda de autoconhecimento, que te dará autonomia e segurança para você enfrentar os desafios da sua vida, reprogramação mental para que você consiga colocar novos pensamentos e novas emoções para que você consiga refletir isso do lado de fora. É um trabalho muito profundo, mas é um trabalho transformador. Então, eu estou à disposição
é só me chamar aqui no direct ou nos meus contatos tem o WhatsApp. E, aliás, já vou fazer um merchan aqui, já vou fazer uma propaganda. Já lancei essa semana o meu programa, né, um método terapêutico auto-aplicável que chama Reset Total, que é o princípio aí para você que está se sentindo perdida, se sentindo, não sabe por onde começar. Esse programa é ideal para você, se você não quer marcar sessão terapêutica, você vai lá, entrar lá no link, eu vou deixar o link aqui também nos comentários, ou no link no meu perfil do Instagram. Tem lá o meu programa que você mesmo vai fazer o seu método terapêutico, tem lá o passo a passo, tudo explicadinho. É um acompanhamento ali de perto, só que é você que vai fazer no seu tempo, no seu ritmo, sem precisar marcar sessão. E você vai se transformar, vai se sentir mais segura, mais autônoma, vai descobrir coisas sobre você que vão fazer com que você consiga se transformar e elevar o seu patamar de vida, seja ele pessoal, mental e emocional. Então tá lá por um preço super camarada. E aí são um programa de 4 semanas, tá? E aí tem alguns bônus ali também que você pode adquirir, fazer no seu tempo, no seu ritmo, quando você quiser. E aí se transformar. Então tá bom. Um grande beijo e até o próximo vídeo.